Título Renda Mais ficou famoso pra caramba, principalmente o Renda Mais 2065. Tiveram vários vídeos pela internet, como esses aqui, falando sobre o título, falando que é uma tremenda oportunidade que você deveria investir, porque seu patrimônio vai multiplicar inúmeras e inúmeras vezes. Inclusive o pessoal tá falando sobre os vídeos do Primo Rico, onde nos aportes que ele está fazendo de 1 milhão por semana, ele já escolheu o Renda Mais 2065 duas vezes. Já aportou aí quase 20% da carteira dele nesse título. Será que isso é realmente uma oportunidade? Qual que é o risco que você vai correr investindo seu dinheiro nisso? Que apesar de estar na renda fixa, o Renda Mais 2065 não é tão fixo assim. E aí, meu amigo, eu quero que você se sente confortável, porque a gente vai falar de renda fixa agora de maneira profissional. Uma coisa que realmente não é tão fácil assim quanto você imagina. A renda fixa não é tão fácil assim quanto você imagina. O analista Gui lá do Primo Rico, cara, com toda certeza ele tem maestria em todos esses conhecimentos. E com toda certeza, antes de falar do Renda Mais, ele fez inúmeras simulações para ver o quanto que o título tinha de potencial de ganho. Então o que eu quero fazer aqui nesse vídeo é te explicar como que funciona o Renda Mais, por que que o pessoal fala de duration, como que funciona essa duration dentro do título e aonde que o Renda Mais cabe na sua carteira, porque dependendo da sua carteira o Renda Mais não cabe, Então sente confortável, pegue seu café que eu vou te dar uma aula absurda de renda fixa agora. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você é novo e aí vamos fazer o contrato. Você se inscreve agora, se até o final do vídeo eu não te ensinei nada, você não aprendeu nada sobre duration, que é um negócio difícil de aprender. Se você não aprender nada sobre duration, aí você tira sua inscrição, deixa o dislike no vídeo, mas eu quero saber se você aprendeu ou não no final, beleza? Então vamos lá, primeira coisa que você precisa saber sobre os títulos de renda fixa. Os títulos de renda fixa em geral, tá? Eles são divididos em três principais tipos. O primeiro tipo é o pós-fixado, o segundo tipo é o pré-fixado e o terceiro tipo é o híbrido, o IPCA+. Quando a gente tá falando de Renda Mais, o título Renda Mais 2065, a gente tá falando de um título atrelado ao IPCA. Então ele é um título híbrido. E lembre-se, quando você vai investir na renda fixa, a única renda fixa que é fixa de verdade, o valor inicial, são os pós-fixados, que é o Tesouro Selic e algum CDB atrelado aí a 100% CDI, 112% CDI, mas que seja atrelado ao CDI, porque o CDI é um indicador pós-fixado. Ah, Léo, mas o IPCA também é um indicador pós-fixado. Correto? Você está extremamente correto. O IPCA a gente só vai ficar sabendo dele no mês que vem. Aí depois a gente só vai saber o IPCA do mês de abril lá em maio. Ou seja, ele é um índice pós-fixado. É igual a Selic. De 45 dias, ela muda com a reunião do Copom. Por isso que tem esse negócio de pós-fixado. Lembra quando você contratava plano no seu celular? Aí você tinha o pré-pago e o pós-pago. O pós-pago primeiro você usava e depois você sabia o quanto que você tinha que pagar, né? Mesma coisa é aqui no Tesouro Selic, que é pós-fixado. Primeiro você investe, depois você vai saber o quanto que vai render, porque a taxa vai mudando de acordo com o tempo. Mas fato é que nos pós-fixados, o seu valor inicial ele não muda. Então ele é perfeito para sua reserva de emergência. Perfeito? Sabendo disso, a gente tem um pré-fixado, que não cabe nessa aula, e a gente tem o pós-fixado, que é o híbrido, que ele tem uma parcelinha de IPCA, que é o indicador pós-fixado, e uma outra parcelinha, que é o mais 7, mais 6, mais 5, mais 4, que é a parcelinha pré-fixada do título. Quando você entra aí no Tesouro Direto, você consegue perceber aqui que a gente tem o pré-fixado, que é só uma rentabilidade, bom, você vai receber 14,60. Tem o Selic, que é o pós-fixado, você vai receber Selic, mais um ajuzinho, que isso aqui você pode até desconsiderar, mas é Selic mesmo, isso aqui não faz você sofrer marcação de mercado. E aí a gente começa com os tesouros IPCAs. Olha pra você ver o quanto tesouro IPCA a gente tem. A gente tem esse Educa Mais, a gente tem um Renda Mais e a gente tem o IPCA+. A gente tem o IPCA mais puro e o IPCA mais com juros semestrais. Cada um deles tem as suas diferenças. E todos eles são híbridos, porque ele tem um pedacinho pós-fixado e um pedacinho pré-fixado. A gente vai se concentrar hoje no Renda Mais, principalmente o que está sendo muito falado, que é o Renda Mais 2065, que hoje você consegue investir nele com o IPCA mais 7,24. Para que a gente possa avançar nesse vídeo, que você realmente possa entender e não só falar assim, ah, o Léo falou também que o IPCA Renda Mais lá 2065 é oportunidade, então por isso eu vou... Não é isso que eu quero aqui, meu amigo. Não é isso que eu quero aqui. Porque senão eu abrir minha carteira, você vê todos os ativos, você sabe que não tem segredo pra carteira, abre ali a carteira, você vê todos os ativos, você compra todos os ativos, você vai se lascar. Você vai se lascar. A intenção aqui é fazer você entender o porquê, em quais momentos e de que forma o Renda Mais pode ser uma oportunidade na sua carteira, porque às vezes pode ser na sua carteira, pode ser que não seja na carteira do Joãozinho que tá assistindo o vídeo também, da Mariazinha que tá assistindo o vídeo também, então você tem que ficar até o final. Para que a gente possa avançar no vídeo, a gente precisa primeiro entender o conceito de duration. Por isso que nesse trechinho aqui, ó, o Primo Rico, ele pergunta para o Gui, que é o analista, qual que é a duration do Renda Mais. Olha só. Qual é o risco? O risco Exato. está precificado em boa parte, né? Mas pra você perder dinheiro aqui, pra você perder dinheiro de maneira relevante nesses IPCA de longo prazo, a taxa tem que ir para IPCA mais 8,5, porque tem um negócio que chama convexidade, né, da duration, né? Quanto mais alta a taxa,
menor é a desvalorização de uma alta marginal. Por exemplo, nesses Tesouro IPCA de longo prazo, se a taxa sobe 1%, você vai perder mais ou menos 15% a partir desse ponto. Se ela cai 1%, vai se valorizar 22%, 23%. Então já está uma simetria muito boa. O 2045 principal ele tem uma duration maior, mas você quer saber o que tem a maior duration? É o Tesouro Renda Mais 2065. Ele vence em 2084. A duration dele é 50 anos. Aí você tem um risco uma volatilidade alta e você tem uma simetria maior ainda a seu favor, cara. Pois é, e aí, por que ele perguntou isso? Você tem que entender o que é duration. Vamos pro quadro preto aqui. Se você é novo no canal, você não sabe, toda vez que eu falo vamos pro quadro preto, aí você tem que parar de fazer o que você tá fazendo, porque provavelmente eu vou te dar uns R$2.000 de conhecimento aqui só nessa hora do quadro preto, beleza? Então vamos aqui pra definição de duration, tá? Que é basicamente duração, né? Duration, na sua definição, é o prazo médio ponderado de recebimento do seu título. Nossa, é difícil. Eu concordo com você. Primeira vez que eu li duration, prazo médio ponderado de recebimento do título. Né? Difícil de entender. Vou te explicar aqui com números de maneira fácil, você vai compreender. Pensa que eu tenho um título, eu comprei lá um IPCA+, ou um pré-fixado com juros semestrais, e vamos supor, para efeito didático aqui, que ele tem apenas 2 anos de vencimento. A gente consegue, inclusive, ver aqui que a gente tem alguns títulos mais curtos, né? Tá vendo aqui? Tesouro pré-fixado 2028, pô, são 3 anos de vencimento. Esse aqui, 2032, 7 anos de vencimento. O que tem juros semestrais, que é o perfeito pra gente explicar o que é a duration, você vai ver que eles são mais longos lá, 2035. Aqui quando começa juros semestrais, 2035, 2045, 2060. Então, a duration é mais bem explicada com esses títulos que tem fluxos de pagamento. Juros semestrais quer dizer que todo semestre você vai receber um pouquinho. Você não vai receber tudo só numa cacetada, como por exemplo aqui o Tesouro Pré-fixado 2028. Você recebe tudo numa cacetada só, você não tem adiantamento com juros não. Então vamos pegar aqui um título hipotético, onde você vai receber no primeiro ano R$100 e no segundo ano R$200. Como que eu calculo a duration desse título hipotético, que ele tem um prazo de vencimento, ó, o prazo de vencimento, vou colocar vence aqui, ó, são 2 anos. Só que o prazo de vencimento é a mesma coisa de duration? Não, prazo de vencimento é diferente de duration. Para eu calcular essa duration de maneira simples e didática aqui para você, a fórmula é a seguinte: eu vou pegar o primeiro fluxo de pagamento, que é R$100 no primeiro mês, vezes 1, que é o primeiro ano, e aí depois eu vou somar com o pagamento, o fluxo de pagamento do segundo ano, vezes 2 aqui, para saber quanto que eu vou ter, e eu divido pela média dos pagamentos, ou seja, 100 mais 200. Ou seja, a fórmula vai ficar assim, ó, 100 mais 400 dividido por 300, que vai dar aqui, ó, 500 dividido por 300, que vai dar no final aqui um resultado de 1,66. Então a duration desse título hipotético aqui, simples e didático para você entender, é de 1,66. Qual que é o prazo de vencimento? 2 anos. Qual que é a duration? 1,66. Por que tem essa diferença, Léo? Porque o prazo de vencimento é até onde o título vai. Aí chegou lá em 2 anos, o título venceu. Só que se eu fico recebendo antes do vencimento desse título um jurinho, essa duration vai diminuir. Então, por exemplo, agora você já entendeu, agora você tá entendendo, presta atenção aqui, ó. Agora você entendeu. Nesse título aqui que não tem pagamento nenhum, eu vou receber só lá em 2028. A duration é igual ao prazo de vencimento, porque eu não vou receber nada antes. Então a duration vai ser 3 anos, igual ao prazo de vencimento. Exemplo, quando eu uso juros semestrais, eu tenho adiantamento desses juros. Ou seja, o prazo médio de recebimento do meu título é menor do que o prazo de vencimento. Se o prazo de vencimento aqui é 1/1/2035, ou seja, vamos supor que seja 1/1/2025 hoje, tá? Só para ter aqui o prazo de vencimento de 10 anos. A duration não será de 10, será menor do que 10, porque todo semestre eu receberei juros. E aí quando eu falo aqui do Tesouro Renda Mais, perceba, a primeira coisa que a gente tá vendo é que ele é de 2065, mas o prazo de vencimento dele é de 2084. O que significa dizer isso? Tem muita gente, o Renda Mais ele surgiu não tem pouco tempo, né? Mas ele é novo. O Renda Mais, ele funciona de uma forma diferente. Inclusive aqui você consegue ver no título, que chama aposentadoria extra. Ou seja, como que funciona esse título? Que isso é muito importante, que você não sabe nem... Tem gente investindo nisso, cara, sem saber como que funciona. Não sabe como funciona. Como funciona isso aqui? Você vai fazer um aporte até o dia que tá aqui marcado, ou seja, até 2065. E aí depois de 2065 você começa a aposentar. Aí você vai começar a receber fluxo de caixa. Ou seja, você vai passar durante 40 anos fazendo o seu aporte, tá? Você pode
fazer um aporte só, pode ir fazendo aportes. Então você vai montando seu aporte durante 40 anos, porque hoje é 2025, né? E vai começar a ter fluxo de pagamento só em 2065. E aí, durante próximos 20 anos, você vai receber o fluxo de pagamento daquele dinheiro que você investiu, quanto que chegou. Ah, eu investi 100 mil, agora já virou 1 milhão. Aí desse 1 milhão, vai dividir esses pagamentos em 20 anos. Por isso que o vencimento dele vai ser só em 2084. Lá no finalzinho de 2084, né? Se a gente olhar aqui, ó, vencimento 15/12. Então lá em dezembro de 2084. Por quê? De 2065, início de 2065, até o final de 2084 são 20 anos de pagamento. Ou seja, durante 40 anos você não vai receber nada. Depois você vai se aposentar com a renda mensal. Até que chega no final de 2084, seu patrimônio virou zero de novo. Então aqui você foi investindo, ele foi multiplicando o patrimônio, depois você foi amortizando esse patrimônio e virou zero. Esse é como funciona o Renda Mais. E por que o pessoal está investindo? É porque o primo rico quer aposentar com Renda Mais? É porque ele prefere o Renda Mais para aposentar do que ações e fundos imobiliários que pagam dividendos? Não, não é por isso não. É porque você percebe que durante 40 anos aqui de aporte, não tem fluxo de pagamento, ou seja, zero fluxo de pagamento. Isso significa que a duration mínima do Renda Mais é 40 anos. E aí depois tem mais 20 anos de fluxo de pagamento. Lembra, aqui vai ter amortização mensal, ou seja, a duration vai ser bem menorzinha aqui. O prazo de vencimento é 20, mas a duration vai ser bem menor. Dá até para calcular, mas não vou esgotar aqui a sua paciência no vídeo. A duration aqui média vai ser maior do que 40 anos e menor do que 60, beleza? Essa é a duration média, maior que 40 anos e menor do que 60. Inclusive o Gui responde aí pro primo rico um número em torno de 50, 55 anos de duration. Então a duration daquele título que a gente calculou de prazo de vencimento de 2 anos foi de 1,66. A duration aqui no Renda Mais é de em torno de 50. Então eu vou usar aqui esse número 50 para explicar para vocês o porquê que o primo rico está investindo no Renda Mais e por que você tem que analisar se você deve investir ou não no Renda Mais. Porque agora você já sabe esse conceito novo de duration, que é diferente do prazo de vencimento. Mas para que serve o duration, Léo? Por que o primo rico ficou tão preocupado nesse momento que ele perguntou ali quanto que é a duration do Renda Mais? Vamos ver então. A duration de um título de renda fixa ela é muito importante, por quê? Porque para fazer o cálculo dessa duration, que ela tem até um sobrenome, né, duration de Macaulay, ela precisa pegar todo o valor futuro de recebimento e trazer no valor presente. Quando a gente faz valuation de empresa, a gente também faz isso. A gente pega o fluxo de caixa da empresa, aqui a gente está pegando fluxo de pagamentos, que é basicamente um fluxo de caixa. Então a gente pega o fluxo de caixa da empresa, joga ela ao infinito, perpetuidade, corrige todo esse fluxo de caixa a valor presente, e aí a gente tem um valuation de uma empresa. É assim que a gente calcula o valuation de empresa também. Mesma coisa, a gente vai calcular o valuation de um título de renda fixa. Só que como o título de renda fixa não tem o valuation, a gente traz isso para duration, só para você entender. Lógico que não tem relação um com o outro, tá? Mas só para você entender que na duration eu preciso trazer valores futuros de fluxo de pagamento corrigido a uma taxa valor presente. E quando eu faço isso, eu vou ter marcação a mercado. Como assim? Agora começa a complexidade aqui que você tem que entender. Por que na tabelinha lá do analista, o Gui, ele colocou lá, ó, se o IPCA descer para IPCA mais 4, aí tá até lá na tabelinha assim, ó, praia, né? É genial, foi muito boa essa tabela dele. Então, nesse momento, se você ainda não deixou o like no vídeo, deixa agora, dá uma estralada no pescoço, pega o restinho de café que tá esfriando e vamos entender como que a duration influencia na marcação de mercado do seu título. Olha só, não precisa nem se preocupar em calcular a duration, eu vou te mostrar até aqui um site para você conseguir calcular a duration automaticamente, não precisa se preocupar com isso não, tá? Mas o que você precisa entender aqui é o racional desse cálculo. Vamos pegar aqui um exemplo básico que eu faço com todos os meus alunos. Eu quero que você comente isso aqui embaixo. O que você prefere? R$100 hoje ou R$100 daqui a um ano? Pois é, se você respondeu R$100 daqui a um ano, cara, você errou. Por quê? Se eu pegar R$100 hoje e investir esse dinheiro, quando eu chegar na renda fixa, lá no Tesouro Direto, lá no Tesouro Selic, no final do ano eu terei R$113. R$113. Então não faz sentido eu querer pegar R$100 daqui a um ano. É muito melhor eu pegar R$100 agora. Isso nos mostra que o tempo ele tem um valor, porque afinal eu posso usar o tempo como expoente na minha máquina de multiplicação de capital, juros compostos. Então o que eu tenho que pensar é, quanto vale R$100 daqui a um ano no dia de hoje? Isso é a correção para o valor presente. Existe uma fórmula para isso. Eu vou pegar aqui, por exemplo, R$1.000. R$1.000 lá daqui a um ano, para eu calcular isso para valor presente, eu preciso dividir esses R$1.000 por 1 mais a taxa. E a taxa aqui eu vou colocar 10%, só para poder ficar simples de fazer o cálculo. Mas a taxa hoje, Selic, seria de 13,25, né? Então, para ficar fácil aqui o cálculo, vou colocar 10%, porque 10% é 0,1. Então, fica R$1.000 dividido por 1,1. Isso aqui vai dar, então, R$909,09. Ou seja, isso aqui quer dizer que se você for querer
você comprar R$1.000 no futuro, quanto você tem que pagar hoje? R$909. Porque se você pegar R$909 hoje, investir ele a 10%, chegar no final do ano você vai ter 1.000. Então faz sentido eu abrir mão de pegar R$1.000 hoje para pegar 1.000 lá no futuro? Não faz sentido, porque 1.000 lá no futuro vale 909 agora. E agora você vai entender o que é marcação de mercado. Olha só que lindo isso aqui, cara. Vamos pegar essa taxa aqui que eu coloquei de 10% e vamos subir um pouquinho essa taxa. Porque a marcação de mercado é a valorização ou desvalorização do seu título frente à oscilação da taxa. Então aqui, como a gente colocou a taxa de 10% e essa taxa vai oscilar, seja para cima ou seja para baixo, a gente precisa ver o quanto que esses R$1.000 lá do futuro deve valer agora. Então vamos supor que essa taxa de 10%, ela oscilou para 13,25. Lembra que a taxa de Selic lá na metade do ano passado estava 10,40 e ela oscilou para 13,25. Então vamos ver o quanto que esse R$1.000 agora deve valer de verdade? Porque se a gente for fazer essa conta de novo, agora tem que ser R$1.000 dividido por 1 mais 13,25%. Certo? 13,25% vai dar, ó, R$1.000 dividido por 1,1325. Então vamos fazer essa conta aqui na calculadora, ó lá. R$1.000 dividido por 1,1325. Olha só, cara, agora você entendeu o que é marcação de mercado. Agora os R$1.000 no futuro, se eu trazer isso a valor presente, ele não pode mais valer só 909. Agora ele tem que valer só R$883. Ou seja, essa diferença aqui, ó, essa diferença aqui de R$909 para 883, se eu comprei um título que vai valer R$1.000 lá no futuro, significa dizer que eu perdi esse dinheiro. Se eu comprei isso aqui, vamos supor que isso aqui é o dia 1 de janeiro. E aqui no dia 2 de janeiro, isso aqui eu tô exagerando de um dia para o outro, tá? Mas só para você entender, se isso aqui no dia 2 de janeiro aconteceu, eu comprei aqui R$1.000 no futuro, paguei R$909 para ter R$1.000 no futuro. Isso significa que no dia 2, se a taxa subiu de 10 para 13,25, poxa, as pessoas que estão comprando agora, elas estão comprando esse mesmo título que eu comprei apenas por 883. Ou seja, o meu título que antes valia 909 porque eu paguei 909, agora ele vai valer só 883. Ou seja, eu perdi dinheiro na renda fixa. Se eu manter até o vencimento, tudo bem, mas no curto prazo eu perdi dinheiro na renda fixa. Eu perdi aqui no caso, vamos fazer essa conta, ó, 909,09 menos 883. Eu perdi R$26. R$26 sobre o valor que eu investi lá, ó. Eu perdi de um dia pro outro aqui, 2,86 de um dia pro outro, E eu falei aqui para você que o vencimento desse título é em um ano, é a duration de um ano. Se eu aumento a duration, eu aumento a marcação de mercado, porque eu vou pegar, por exemplo, na duration de um ano, eu tô corrigindo o valor do título final para um ano agora. Então eu tô corrigindo essa taxa a um ano. Se eu pegar daqui 40 anos, que é quando vai começar os fluxos de pagamento do Renda Mais 2065 e trazer isso a valor presente, cara, imagina quanto que deve valer R$1.000 daqui 3 anos. Só para você entender de uma vez por todas o porquê que a duration influencia tanto no preço e na marcação de mercado do título quando tem oscilação de taxa. Olha só, eu vou pegar esse mesmo exemplo, R$1.000. Só que agora a oferta não é R$1.000 no fim do ano, é R$1.000 daqui 3 anos, beleza? R$1.000 daqui 3 anos. Então a fórmula fica assim, ó, R$1.000 dividido por 1, a taxa é a mesma, 10%. Só que agora é elevado a 3 anos. Aqui estava elevado a 1, porque era um ano. R$1.000 lá em dezembro, hoje ele tem que valer 909. Aí essa taxa de 10%. E R$1.000 lá em dezembro de 2028. 3 anos, daqui 3 anos. Quanto que ele deve valer hoje aqui? A gente vai fazer essa conta. Aqui vai ficar R$1.000 dividido por 1,1 elevado a 3. Vai dar 1,33. E agora é só usar a calculadora aqui, ó. R$1.000 dividido por 1,33 vai dar 751. Ou seja, R$1.000 daqui 3 anos... Hoje ele vale 751. R$1.000 daqui a um ano vale 909 hoje. Ou seja, tudo isso aqui que eu te ensinei, tudo isso aqui que eu te mostrei, é para você entender a seguinte frase. Pausa aí e anota essa frase. Quanto maior a duration de um título, maior a marcação de mercado nesse título. Seja para cima, para eu ganhar dinheiro, seja para baixo, para eu perder dinheiro. Quando a taxa sobe, eu perco dinheiro. Quando a taxa desce, eu ganho dinheiro. Para você ter uma ideia da mentoria de geração de dividendos, uma explicação só do pré-fixado, onde eu explico essa parte de duration e tal, há mais de 3 horas, né? Tô tentando fazer um resumo aqui para vocês, para que você entenda o momento de mercado agora, do Renda Mais 2065. Ou seja, vamos pro quadro preto. Para simplificar, cada ponto de duration, isso aqui eu tô simplificando muito, tá? Significa 0,9% de oscilação na taxa. Então, significa que se tem 1 de duration e a taxa sobe 1%, hoje tá IPCA mais 7,21, certo? Se a taxa subir para IPCA
mais 8,21, subiu 1% de taxa e a minha duration é de 1, eu vou perder 0,9%. Se a taxa descer para IPCA mais 6,21, ou seja, diminuiu a taxa, o meu título valoriza. Se foi 1% de oscilação e minha duration é de 1, logo eu vou ganhar, aqui no caso eu ganhei, ó, mais 0,9% no meu título. E aqui eu perdi menos 0,9% no meu título. E aqui ficou elas por elas, né? Eu comprei esse valor tá esse mesmo, então tá tudo certo. Agora imagina o seguinte, cara. Se a duration do título Renda Mais é 50, imagina isso aqui. Cada oscilação de 1% da taxa vai oscilar no meu título não mais 0,9%, mas algo em torno de 47%. Isso significa que se você comprar o Renda Mais 2065 hoje, com essa taxa de IPCA mais 7,21 e ela subir para IPCA mais 8,21, olha só o que vai acontecer com o seu título. Se isso aqui acontecer de um dia para o outro, seu título vai cair quanto? Menos 47%. Aí você investiu lá seus 100 mil e de um dia pro outro, eu tô sendo ridículo aqui de um dia pro outro, né? Isso demora um pouquinho pra essa taxa subir, mas de um dia pro outro ali você perdeu e agora você tem só 53 mil na renda fixa. Só 53 mil na renda fixa. Vou tomar meu café que tá esfriando. Ou seja, o Renda Mais, quanto mais duration tem um título de renda fixa, mais risco tem. Não é porque tá na renda fixa que não tem risco. Tem risco. Aí agora você entendeu por que o Primo Rico tá investindo, então. Eu tenho certeza que agora você entendeu por que o Primo Rico... Epa! Por que o Primo Rico tá investindo e por que o Gui tá recomendando esse tipo de título. Por quê? Porque a gente chegou historicamente, apenas em 2016, depois da crise da Dilma, em taxas desse valor, que chegou a bater 8,1%, IPCA mais 8,1%, chegou a bater. Isso significa dizer que o Primo Rico tá pensando assim, cara, hoje eu tô com IPCA mais 7,21, eu tenho a capacidade de, na pior das hipóteses, fixar o meu prêmio aí lá para 2084, é lógico, eu tô com 27 anos, em 2065 é quando esse título vai começar a me pagar, eu vou estar com 67, eu quero me aposentar bem antes disso. Então perceba, o Primo Rico tem uns 35, 37 anos por aí, com 40 anos posterior, vai estar com 77 anos, provavelmente ele não quer esperar tudo isso para se aposentar. Então o objetivo do Primo Rico com Renda Mais não é se aposentar com aquele fluxo de caixa que ele vai ter posterior, não é, é o quê? É marcação de mercado, ele tá sendo esperto, ele tá pensando assim, cara, se historicamente, lá em 2016, que foi o pior ano fiscal do Brasil, o IPCA chegou a IPCA mais 8, significa dizer que, agora que tá 7,21, pode subir mais um pouquinho para 8, e eu perco um pouquinho do dinheiro, mas a maior tendência é que isso caia, porque a média do IPCA no Brasil é IPCA mais 5,5. Então se a média do IPCA no Brasil é 5,5, e eu tô pensando que vai cair de IPCA mais 7 para algo próximo de 5,5, e a duration do título é de 50 anos, cara, isso aqui é uma diferença de 1,7% de queda na taxa. Se 1% faz 47% de estrago, seja para cima, seja para baixo, se a taxa cair, eu vou ter 47% vezes 1,7 vai dar quase 80% de ganho, quase 80% de ganho de marcação de mercado. Aí ele investiu no Renda Mais, vende o Renda Mais, ganha os 87% de ganho, algo em torno disso, pode valorizar até 300%, pode valorizar pra caramba, né? Pode valorizar muito. Inclusive nas simulações lá, o Gui colocou, e perdão Gui, se o seu nome não é Gui, né? Eu não sei se é Guilherme e tal, tô chamando de Gui porque o pessoal te chama de Gui, mas o Gui colocou lá na simulação 10 milhões multiplicando para 40. Se a taxa cair para IPCA mais 4, é multiplicação de 300% do patrimônio. E você consegue sim multiplicar seu patrimônio na renda fixa do mesmo jeito que você consegue multiplicar na renda variável. É assim que os caras estão se posicionando lá. Então, entenda o motivo. Tem risco? É lógico que tem. E se subir para 8,1 e ficar nisso aí 8,1, né, bastante tempo? A intenção é que essa marcação de mercado, que a gente chama de M2M aqui, MTM, essa marcação de mercado seja feita aí em 5 anos. Em 5 anos. Ou seja, qual que é a previsão da galera? A previsão da galera é que em 2026, lá a gente vai ter a eleição de novo, pode ser que troque o governo atual, pode ser que em algum momento, antes de trocar o governo atual, por exemplo, lance algum tipo de plano fiscal que seja decente, e aí isso faça com que as taxas caiam, e se as taxas caírem, vai ter marcação de mercado nesses títulos longos. Agora, me responde aqui uma coisa, se você está pensando em marcação de mercado, você vai investir num título de longa duração ou num título de curta duração? Se você está pensando em marcação de mercado, você vai investir no Renda Mais
2030 ou no Renda Mais 2065? Vamos supor que os Renda Mais não existissem. Vamos só pegar aqui, ó. Você vai pegar lá o IPCA. Se você fosse investir para marcação de mercado, você investiria no IPCA 2029 ou no 2060? Essa resposta tem que ficar clara para você agora. Porque se você for investir só para se proteger do IPCA, existem vários outros tipos de investimentos que te protegem com muito mais potencial de ganho do IPCA do que o Tesouro. Mas se você vai investir para proteção de IPCA, apenas isso não é para ganhar com marcação de mercado. Você só quer corrigir seu valor IPCA aí, mas essa taxa de 7,5, se você quer ganhar 7,5 de taxa real aí, de juro real, cara, você investe no título mais curto. Agora, se você quer ganhar com marcação de mercado, é título longo, porque o título longo tem uma duration mais longa. E a duration maior faz com que a marcação de mercado sobre aquele título fique maior, porque a gente tá corrigindo valor lá de 2060 para hoje. Ou seja, quanto maior a taxa, maior vai ser o desconto. Quanto menor a taxa, menor vai ser o desconto. Então, se a taxa cair, você vai ganhar dinheiro. Se a taxa subir, você vai perder dinheiro. Marcação de mercado na renda fixa é isso. Eu espero que você tenha aprendido isso aqui, porque eu demorei muito tempo para aprender isso aqui. Eu comecei a ensinar isso tem 3 anos, mais ou menos, ali pela turma das geração de dividendos. E, cara, quando eles aprendem IPCA+, e pré-fixado, os investimentos de renda fixa deles vão para outro nível. Então, eu espero que você também tenha entendido aqui, pelo menos o básico do que é marcação de mercado, o que é duration, que esse vídeo realmente vale muito dinheiro, cara. Realmente vale muito dinheiro. Se você não deixou o like, deixa de ser egoísta, deixa o like aí, me ajuda, do jeito que eu tô tentando te ajudar aqui, tô tentando te ajudar de verdade, cara. Deixa o like aí também, que você me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal. E como eu te prometi, eu vou te mostrar aqui uma calculadora que faz isso automático. Você vai digitar no Google aí, ó, calculadora de renda fixa da B3. A própria B3. Calc aqui, ó, per head by B3 aí, né? Então você clica aqui e vai abrir essa calculadora. No caso aqui, eu já até fiz um cálculo pra vocês. Você clica aqui em título público e aqui no título público você pode selecionar. Aqui, infelizmente, a gente não tem o Renda Mais. Não tem o Renda Mais. Mas dá pra gente simular aqui com o IPCA 2060. Então, aqui no IPCA 2060, que é justamente esse título aqui, ó, Tesouro IPCA com juros semestrais. Então, se você sabe que tem juros semestrais, o duration vai ser menor do que a data de vencimento. Aí você calcula aqui o duration. Olha só, o duration desse título, 8,5. Eu coloquei aqui a taxa de 13,25, duration de 8,52. Ou seja, se a duration é de 8,52, cada variação percentual do título vai variar mais ou menos quanto o seu patrimônio. Isso aqui é simples, né? Agora você já sabe calcular isso aqui. Vamos supor que você investiu R$1.000 lá no IPCA mais 2060 com juros semestrais, tá? Vou só abreviar aqui para ficar mais fácil. Com juros semestrais. Ela também é chamada de NTNB 2060. Só para você entender, tá? Se a duration, ó, é de 8 anos, 8,52 anos, isso significa dizer que se a taxa do IPCA hoje, que tá IPCA mais 7,2, subir para IPCA mais 8,2, subiu 1% de taxa aqui, isso significa dizer que seu título vai cair em torno de 8,52%. Então, os seus R$1.000, você vai olhar lá, vai abrir o seu Tesouro Direto, e os seus R$1.000 vai estar lá 920, porque você perdeu 8% lá. É, renda fixa com retorno negativo, isso mesmo. E se a taxa caísse 1%? Agora você já sabe. Marcação de mercado aqui, no caso, é marcação de mercado negativa quando a taxa sobe, e aqui é a marcação de mercado positiva, se a taxa tivesse caído ali para 6,2. Aí você ia olhar seu título, ele já estaria valendo R$1.080. Mais 8% de valorização lá, ó. Mais 8% de valorização. E é isso aí. Aqui na calculadora você inclusive vê ele trazendo a dia futura. O valor futuro é de R$130, que é o juro semestral. Para valor presente, 123. Olha, o juro semestral lá em 2060 lá, 130 é o mesmo juro semestral, 130, todo semestre você vai receber 130, mas vai valer esse 130 lá em 2060, hoje eles valem R$1,73, com essa taxa de 13,25 de taxa Selic. Ou seja, esse título, se ele sofrer aumento da taxa, vai desvalorizar pra caramba. Não é toda carteira que cabe o Renda Mais. Se você quiser uma explicação sobre como montar a sua carteira de renda fixa, é só você deixar aqui nos comentários que eu gravo esse vídeo. A gente tem um Kraken, eu sigo o método Kraken, e dentro do método Kraken, esse primeiro K aqui, ele vem de caixa. E aqui no caixa, você vai investir em torno de 10 a 15% de renda fixa. Só que essa renda fixa, ela precisa ser dividida de maneira inteligente. Não é só pós-fixado, não é só pré-fixado, não é só IPCA+. Depende do momento que você está. Hoje a minha carteira, só para você ter ideia, ela tá mais ou menos dividida assim, ó, 60% em pós-fixado, aí eu tenho uns 10% aqui em pré-fixado e o restante tudo em IPCA+. Por quê? Existe uma explicação sobre isso. Eu mostro dentro da mentoria, e se você quiser uma explicação mais breve de como que você tem que montar sua carteira de renda fixa, deixa aqui nos comentários que você quer esse tema, né? Porque normalmente aqui eu falo muito mais de ações e fundos imobiliários. Então se você tem interesse aí também em renda fixa, deixa nos comentários pra eu saber. Deixa o like nesse vídeo aí, se passar de 10, 15 mil likes, eu faço esse vídeo aqui pra vocês, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, a única coisa que eu te peço é que você deixe o like. É um vídeo mais longo mesmo, não tem jeito. Se você ficou até o final, você é um cara brabo, você aprendeu pra caramba. Não esquece de se inscrever no canal. Tamo junto, falou, até o próximo vídeo que será excepcional.